O que vai mudar na nossa vida, né? Tem gente que fala, será que vai aumentar o preço do alimento? Será que vai ficar mais caro usar alguns tipos de serviço? Para comprar, por exemplo, algum produto vai ficar mais caro, vai ficar mais barato? Bom, essa mudança da reforma tributária, ela estava sendo pedida há muito tempo, ela está sendo discutida, como você mesmo falou, desde a década de 60, desde 1960, né? É uma mudança pedida e ela prevê algumas mudanças no recolhimento dos impostos. A PEC prevê que os tributos serão recolhidos no local onde as mercadorias e os serviços foram consumidos e não onde eles foram produzidos, como é hoje. Esse é um dos pontos principais dessa mudança e coloca fim um pouco na guerra fiscal que existe entre os estados. Quer dizer, você produz num estado, você recolhe nesse estado e não recolhe onde ele é vendido. Agora ele vai ser recolhido onde ele está sendo vendido. Outra mudança estrutural é o fim da chamada cumulatividade, quando os impostos vão sendo cobrados sobre outros impostos, né? E aí um efeito cascata. E sempre colocando o consumidor como um grande prejuízo e também as empresas. Essa reforma vai unificar 3 impostos federais, o IPI, o PIS e o CONFIS, e um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS, e 2 novos tributos. A contribuição sobre bens e serviços, CBS, que deu muita confusão, de gestão federal, o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, gerido pelo Conselho Federativo, composto por representantes de todos os estados e municípios. Já o Imposto Seletivo Federal vai incidir sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Lembrando que tudo isso ainda vai passar pelo Senado, mas dizem que não vai ter muita dificuldade. A gente está com uma reportagem muito interessante aqui, Josias, que as pessoas estão procurando, ver o que vai mudar na prática. Alimentos, remédios, cashback, o que a reforma tributária muda no seu bolso, no nosso bolso. E aqui tá. O governo, ele crava a todo momento que a reforma tributária não vai aumentar a carga tributária total no país, ou seja, eu vou pagar mais imposto? Eles dizem que não. O que você definiria, o que você poderia falar para a nossa audiência, Josias? O que vai mudar na nossa vida, na prática, com a chegada dessa reforma tributária que está sendo considerada como histórica? Em primeiro lugar, é preciso dizer que, de fato, é uma reforma histórica. Há muitos anos estava se esperando por ela, foi aprovada na Câmara, é improvável que o Senado, embora possa fazer um ajuste ou outro, é improvável que o Senado rejeite, porque ela foi muito bem recebida. Em segundo lugar, é preciso dizer que essa reforma ela não vai entrar em vigor do dia para a noite. Ela vai ser implementada numa transição que vai até depois do ano de 2030, até 2033. Então, é uma reforma que vai ser implementada lentamente, gradualmente, justamente porque nós estamos vivendo uma realidade que é apelidada de manicômio tributário, e para sair do manicômio você precisa ir retirando os tranquilizantes aos poucos, senão o sistema, que é meio amalucado, acaba entrando em transe. Então, para fazer um desembarque ou uma migração para um sistema mais simplificado, de forma ordeira, fez-se essa longa transição. Nós temos hoje 5 impostos, 3 federais, 2 estadual e municipal, que vão ser fundidos em 2 IVAs, um IVA federal, um IVA estadual. Então, o modelo vai ser mais simples. Essa questão sobre a carga tributária, isto vai ser mais detalhado num segundo momento, porque as alíquotas elas vão ser definidas mais adiante. Então, o que está em jogo agora é definir a simplificação, sair do modelo complicado que leva cada estado a fazer a sua regulamentação. Na prática, nós temos hoje 27 sistemas tributários, porque cada estado faz o seu modelo próprio. Vamos sair dessa maluquice para uma coisa mais simples, com 2 impostos apenas com uma transição lenta. Isso vai dar um pouco mais de transparência para o modelo. Então, hoje, essa coisa de você vai deixar de cobrar cumulativamente impostos, porque você vai produzir um suco de laranja, você paga imposto lá na fazenda, que plantou a laranja, paga imposto
na fábrica que vai transformar a laranja em suco e paga imposto no comércio que está vendendo o suco. Agora vai ter um imposto só na cadeia inteira. Então você vai simplificar o modelo e a pessoa vai ter mais noção do imposto que está pagando. E mantiveram-se no modelo uma série de exceções que vão se converter em aberrações com o tempo. Porque à medida que você simplifica o modelo, as pessoas vão falar, mas por que existe essa aberração aqui? Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, que tem lá um estímulo para produzir com isenção produtos lá na Zona Franca para estimular o mercado de trabalho naquela região, e aquilo foi se transformando uma grande fantasia. Você tem alguma coisa em torno de 2 dezenas de produtos que são realmente produzidos lá e outros mais de 2.000 que são apenas montados na Zona Franca. E o país finge que aquilo é produzido na Zona Franca, mas é uma fantasia que é montado lá só para obter a isenção tributária. Essa anomalia, uma hora, vai ter que ser enfrentada, mas agora mantiveram-se algumas exceções em nome da formação de uma maioria que levou à aprovação dessa proposta de reforma. Então, eu diria, Fabíola, que a grande vantagem é a simplificação. Isso diminui a confusão que vigora nos estados, facilita a vida das empresas, que não vão precisar gastar uma fortuna contratando contadores e advogados para se ajustar ao modelo do estado onde estão operando, e vai reduzir uma coisa que você falou, que é relevantíssima. O imposto agora vai passar a ser cobrado, quando o modelo estiver absolutamente implementado lá adiante, no local em que o produto é consumido e não onde ele é produzido. Hoje, com esse modelo que cobra o imposto no local da produção, inaugurou-se no Brasil uma guerra fiscal, porque o Estado que não produz nada, ele dá um estímulo para a empresa que está operando em São Paulo, para que a empresa se transfira para um estado no Nordeste, no Norte, com isenções tributárias amalucadas. Então, você fica um estado guerreando com o outro, criando facilidades para empresas que poderiam produzir pagando imposto, e você acaba com essa guerra na medida em que você fala, agora vai cobrar no local do consumo. E São Paulo, que se dizia que ia perder muito, não perde tanto, porque São Paulo, além de produzir, consome muito também. E vai haver ali uma Câmara de Compensação, um conselho que vai fazer a compensação entre os estados. Josias, você tem jet ski ou lancha ou não? Não tenho, viu? Você sabe que esse tipo de coisa, Fabiola, quem anda de jet ski aí vai ter que pagar um pouco mais, porque vai ter IPVA agora, né? Isso aí. Quem tem esse tipo de veículo tem 2 felicidades na vida. Uma quando compra e a outra quando consegue vender, porque isso é um transtorno. E agora o transtorno vai ser maior porque vai pagar IPVA, que já devia estar cobrando há muito tempo, né?